Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Episódio de hoje: O Beijo Maldito. Quando eu era criança, eu achava que certas datas tinham cheiro. O Natal, por exemplo, tinha aquele aroma de plástico quente misturado com rabanada. E o começo das aulas sempre cheirava a borracha nova e a ansiedade. Mas esse dia que tudo começou, esse dia não teve cheiro, só um vazio, um buraco de ar. Eu tinha 10 anos. A gente estava na casa de uma colega fazendo um trabalho de ciências. Era um grupo de 5. Todos espremidos no quarto rosa choque dela, tentando montar uma maquete que ficava cada vez mais torta. Quando finalmente terminamos, alguém, e sempre tem um, sugeriu um verdade ou desafio. Rimos, fizemos palhaçadas, danças, até que um moleque apontou para ela e disse: "Eu te desafio a dar um selinho nele." Ela olhou para mim e sorriu daquele jeito tímido e feliz que só criança sabe sorrir. E me deu o selinho mais rápido da história da humanidade. E foi aí que aconteceu. Um grito que não parecia humano, parecia um rasgo de metal. Todos nós tomamos aquele susto seco, como se alguém tivesse puxado o ar dos nossos pulmões. Corremos para a cozinha e vimos a mãe dela caída ao chão, já sem vida, e o pai dela parado com a faca na mão. Eu não lembro muito bem de como eu saí dali. Aliás, ninguém lembra. Parece que a nossa memória se protegeu como um filtro. Eu só lembro da expressão dele, um misto de culpa, desespero e outra coisa que eu nunca consegui nomear. Algo que me persegue até hoje. Ele fugiu, os vizinhos chamaram a polícia e a minha colega, a dona daquele selinho inocente, sumiu da escola. Eu ouvi dizer que nessa época, esse período, ela foi morar com uma tia em outra cidade e que a vida dela virou um labirinto de terapia, advogados e silêncio. E é aí que a coisa mais estranha de todas aconteceu. Semanas depois, quando ela finalmente voltou, eu entrei na sala e a vi na cadeira do fundo. Meu coração deu um pulo, eu não esperava. Eu queria perguntar se ela estava bem, se queria conversar, sei lá. Mas antes de qualquer coisa, ela começou a chorar. Não aquele choro contido, ela começou a chorar de soluçar mesmo. A professora correu para ela, perguntou o que tinha acontecido. E a menina só conseguia repetir: Eu lembrei, foi ele." Ela disse que quando me viu, a imagem da mãe caída voltou inteira, como se o meu rosto tivesse sido uma espécie de interruptor, como se aquele momento do beijo ficasse marcado como a morte da mãe dela, o momento da morte. No mesmo dia me colocaram em outra sala. Depois disso, nossa convivência virou uma dança de esquiva. No ensino médio caímos na mesma escola, mas eu fazia malabarismo para nunca cruzar com o caminho dela. Não era raiva, não era mágoa, era culpa. Uma culpa irracional, eu sei, mas uma culpa que cavou raízes profundas. Eu só queria que ela esquecesse o meu rosto. E aparentemente funcionou. Anos se passaram. A vida seguiu num ritmo meio monótono, desses que fazem a gente beber mais do que deveria. Era um sábado à noite, eu estava entediado em casa, com aquela sensação de que a solidão vai crescer pernas e se sentar ao meu lado no sofá. Resolvi sair para beber. Entrei num bar qualquer, vibe de fim de noite, luz baixa, cheiro de cerveja e fritura. Sentei no balcão e quando olhei para o lado,
lá estava ela, a minha ex-colega. O tempo tinha sido gentil com ela, aliás, muito gentil. Ela estava linda, de um jeito simples, natural. E eu, idiota, fiquei encarando. Ela percebeu, é claro. Virou para mim e perguntou com um sorriso: "A gente se conhece?" Eu senti o chão balançar, mas respondi com a mentira mais covarde que já saiu da minha boca: "Não. É que, sei lá, desculpa, eu te achei bonita. Aliás, você é linda." Ela riu e aceitou a resposta como se realmente acreditasse. Começamos a conversar e eu descobri que ela estava ali com o irmão e a cunhada, mas tinha acabado ficando de vela. Olhei para o casal, que estava discutindo sobre alguma bobagem, totalmente alheios a ela. E então eu convidei: "Você quer beber comigo numa mesa?" Ela aceitou. Conversamos por horas e foi estranho. Sabe, pela primeira vez, estive com ela sem sentir medo. A culpa ficou quietinha num canto. Pela primeira vez, parecia que o destino tinha nos dado uma chance. Quem sabe não é assim que acontece? Mas o destino é um velho ressentido. A gente estava tão distraído que não percebeu quando o irmão dela começou a discutir com um cara do outro lado do bar. Só percebemos quando a discussão já estava quente. O cara esmurrou a mesa. O irmão se levantou. Os dois começaram a trocar empurrões. E aquela situação ficou no deixa disso, deixa pra lá. Algumas pessoas desconhecidas entraram no meio, separaram a briga. E a situação se acalmou. Os ânimos se acalmaram. A temperatura diminuiu e parece que o bar voltou ao seu ritmo lento e sossegado. Uma música foi colocada e 5 minutos depois parecia que nem tinha havido nenhuma discussão. A minha ex-amiga sorriu, ainda nervosa, olhou nos meus olhos e antes que eu pensasse em fazer qualquer coisa, tomei coragem e a beijei. Por impulso, por vontade, por burrice, por tudo isso junto. E ela retribuiu, é claro. E então, durante o beijo, mais uma vez, veio o som que quebrou o meu mundo. Ela se afastou de mim com um susto estampado no rosto. A cunhada dela gritou. O irmão estava caído ao chão, segurando o próprio peito. O atirador correu e sumiu pela rua. Ela correu até o irmão, ajoelhou, tentando estancar o sangue com as mãos trêmulas. Eu dei um passo para trás, sem saber o que fazer, e disse: Eu vou chamar ajuda. Foi quando ela levantou o olhar para mim. E ali, nos olhos dela, não havia confusão nem surpresa. Havia o puro reconhecimento. Um reconhecimento do tipo que dói, que empurra décadas de trauma para a superfície como um soco. Ela apontou para mim, a mão tremendo tanto que eu achei que fosse desmaiar. E ela gritou: Você! Você! O grito atravessou o bar inteiro. E naquele instante eu soube. Não era sobre hoje, era sobre tudo. A memória dela tinha voltado de vez. Meu rosto era uma cicatriz. Meu rosto era o seu gatilho, o disparo emocional. O passado tinha dado um laço no futuro e apertado até sangrar. Eu congelei. Eu me senti novamente com 10 anos, parado diante de algo que eu não tinha causado, mas que me escolhia para carregar o peso. A mesma sensação, o mesmo nó na garganta, o mesmo impulso primal: fugir. E foi isso exatamente o que eu fiz.
Eu corri do bar sem olhar para trás. Os passos ecoavam na calçada molhada como se alguém me perseguisse. Talvez fosse ela, a culpa. Talvez fosse só o barulho da minha própria história desmoronando. E tudo que eu sei é que, mais uma vez, eu estava no lugar errado e na hora errada. Ou talvez, é isso que mais me assusta, o talvez. O destino esteja tentando me dizer que, de alguma forma, eu sou o fio que conecta as tragédias dela, que de alguma forma eu sou sim o responsável. Não porque eu queira, não porque eu o cause, claro que não, mas porque algumas pessoas carregam sombras que se grudam nelas, como cheiro, como marca, como um eco que nunca se desfaz. Essa foi a minha história. E qual é a sua? Mande para nós nos comentários. Até a próxima.